Querido irmão, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo esse curso bíblico. Eu estou fazendo o 20º estudo agora com você. Que bom estar com você. Muito obrigado pela tua atenção. Gostaríamos de fazer uma oração, porque esse estudo aqui é um estudo fantástico. É o 144.000. Olha, é um estudo que muita gente tem dúvida. Eu queria que você saísse desse estudo compreendendo ao menos as principais considerações sobre esse tema muito especial que Deus deixou na palavra dele. Nosso querido Deus, nosso eterno Pai. Estamos orando aqui, Pai querido, para que o Senhor possa nos assistir, nos ouvir e nos dar, Senhor Deus, as respostas necessárias para esse tempo em compreender o que a Tua palavra diz e o que o Senhor quer formar nesses últimos tempos, Senhor Deus, para a Tua honra e Tua glória. Fica conosco, Senhor Deus, dá-nos a Tua presença em nome de Jesus, amém. Querido irmão, querido ouvinte, os 144.000 é um tema que já deu muita polêmica no meio cristão, principalmente no meio evangélico. Quem são os 144.000? Da onde eles vêm? Como eles serão? E, enfim, tem uma série de polêmicas aí muito acaloradas esses debates aí. Mas o que a palavra de Deus diz? Em Apocalipse 7, verso de 1 a 4, diz assim: Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Verso 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e chamou em grande voz, algumas Bíblias, outros dizem, clamou em grande voz, aos 4 anjos, aqueles os quais fora dado a fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem a árvore, até que selamos na fronte os servos de nosso Deus. Então ouvi os números dos que foram selados, quem era de 144.000. E aqui fala das 12 tribos de Israel, que representam os 12 tipos de caráter que o ser humano pode ter. Essas 12 tribos de Apocalipse 14 mostra os 12 tipos de caráter que existe no ser humano e que podem ser salvos. Né? Você tem aqui, eu não vou ter tempo aqui de desenvolver o caráter de cada tribo, mas é muito importante que você conheça que aqui são 12 tipos de caráter, porque a única coisa que você vai levar daqui, você não vai levar esse corpo porque vai ser transformado, você não vai levar o seu nome porque vai ser mudado, você não vai levar mais nada daqui. A única coisa que você vai levar deste mundo que você está aqui e eu, é o nosso caráter. É aquilo que pensamos e aquilo que nós temos como sentimento. O caráter no ser humano é os seus pensamentos e os seus sentimentos. Esses têm que ser purificados antes do fechamento da porta da graça, para que o seu caráter possa ser, então, selados. E aqui, nesses descritivos de Apocalipse 7, do 1 ao 4, nós vemos aqui uma coisa muito interessante, que é o selamento. Ele se dá nesse tempo que Jesus está fazendo a obra última do santuário no lugar santíssimo. Jesus está agora fazendo o seu último trabalho e ele quer selar você. Você precisa ser santificado antes do fechamento da porta da graça, para que você possa receber o selo de Deus, que representa a glorificação na volta de Jesus, e ser inscrito no livro da vida. Isso é muito importante, que eu já ia esquecendo. Você precisa ser selado e escrito no livro da vida. Quando Jesus vier agora em nuvens, na glória do céu, ele chamará as pessoas que estarão escritas no livro da vida, como fala lá em Daniel capítulo 12, verso de 1 e 2, você vai ler lá. Mas em Apocalipse capítulo 14, versos 1 e 2, é muito importante isso que está aqui, porque ele fala dos 144.000 de outra maneira, para dar um ensejo um pouco mais a detalhe para nós. Olheis, eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Quando aqui no Apocalipse 7 fala que Deus está fazendo o selamento e está selando os 144.000, ele mostra que são os vivos nesse tempo, que realmente estarão buscando a Deus de uma forma toda especial. Esse buscar, talvez eu não consiga transmitir para você nesses minutos desse estudo, por ser um estudo
mais rápido. Mas você precisa estudar mais sobre esse tema, é muito importante. Há um tempo agora que os filhos de Deus estão se preparando para a volta de Jesus. É o remanescente, é aquela última geração que realmente faz parte da igreja verdadeira. E esse exército de pessoas estão de joelhos dobrados às 7 horas da manhã e às 19 horas, buscando o poder do Espírito Santo e buscando a santificação tão esperada para aguardar a volta de Jesus. Você precisa se unir a esse povo que se ajoelha às 7 horas da manhã, clamando para que Deus limpe o nosso coração, limpe os nossos pensamentos, limpe os nossos sentimentos, para que formemos um caráter digno de entrar no reino dos céus. Esses 144 mil, ele vai ser mais fervoroso na medida que você começar a participar também, junto com sua família, e você também seja um pregador dessa verdade. Você precisa que sua família se ajoelhe às 7 horas da manhã, faça uma oração, peça a intercessão de Deus para essas pessoas que estão de joelhos dobrados nessa hora. E às 19 horas também, 7 dias por semana, durante o resto da vida, enquanto Jesus não vier. Isso é muito importante, querido irmão. Muito importante. E aqui em Apocalipse 14, verso 1 e 2, ele fala que aqui estão os 144 mil diante de Deus. E aqui no verso 2 diz: eu ouvi outra voz do céu com voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que eu ouvi era como de arpista, quando tange as suas harpas. E entoava um novo cântico. Aqui fala essas características dos 144 mil. Queridos, os 144 mil vão ser aqueles que se colocaram em um lugar onde Deus pôde dar para estes a volta da imagem e semelhança perdida no jardim do Éden, do qual Adão e Eva perderam. Ser co-participantes da natureza divina, ser santificados por Ele. E realmente abandonar esse mundo, estar com os pés na terra, mas com a cabeça no céu. Você precisa estar não mais dividido e nem cocheando entre dois pensamentos. Quem é de Deus a partir de agora, ou vai se preparar para a vida eterna, ou vai ficar aí para, infelizmente, ser atormentado com o lago de enxofre que vai brotar da terra no momento que Deus vai purificar a terra. Queridos, eu preciso mostrar para você muitas particularidades muito importantes aqui em Efésios, no capítulo 5, e o versos 25 a 27, eu preciso mostrar para você, esse texto eu já li para você em uma oportunidade. Mas agora eu preciso mostrar para você que ele faz parte também desse assunto dos 144 mil. Ele mostra aqui no verso 25 o amor de Jesus com relação ao marido e mulher. E no verso 26 ele diz: para que santificasse, tendo purificado por meio do lavar regenerador pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Deus, ele tem um alvo, ele tem um ansejo, ele tem um desejo, ele tem um propósito de, nesse último tempo, mostrar para todo o universo que existe um exército do lado dele. Embora durante toda a palavra de Deus, do início do Gênesis ao Apocalipse, mostre que sempre foi um pequeno remanescente, chegou a ponto de lá no dilúvio ter apenas uma família. E Deus renovou todo aquele planeta daquele tempo, salvando Noé e sua família, apenas 8 pessoas. Agora Deus quer mostrar para Satanás que existe um exército e você está sendo convidado a fazer parte desses 144 mil que aqui está sendo falado. Muito importante isso. Em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, em 2 Crônicas 7, 14, lá tem uma promessa que nesse tempo vai se cumprir. Ele diz: se meu povo que se chamar pelo meu nome, clamar e orar de todo o coração, eu lá do céu ouvirei. Eu tenho certeza que Deus vai ouvir, porque lá em Apocalipse, ele fala que a igreja está se preparando, ela está se purificando. E a igreja verdadeira é aquela vestida de branco, não é aquela vestida de vermelho que fala em Apocalipse. A vestida de vermelho é aquela
apostatada, aquela errada, aquela que não prega a verdade. Você sabe que existe só duas religiões que Deus vê no mundo. É a verdadeira e a falsa. A igreja é a igreja verdadeira e a igreja falsa. Não existem três coisas. Para Deus sempre existem duas. Ou você está salvo ou você está perdido. Não existe meio salvo. Para Deus não existe meio salvo. Para Deus não existe meio cristão. Para Deus não existe meio tal coisa. Não. Ou você é ou você não é. Ah, querido, muitas vezes eu fiquei pensando, mas eu não sou tão ruim assim, Deus vai me salvar. Eu estava, muito pouco preocupado. Quando eu fui ver no fundo do coração como Deus estava comentando as coisas aqui, eu fiquei impressionado. Eu fiquei muito mal porque realmente eu vi que eu estava longe de ser um salvo em Cristo Jesus. E hoje, depois de muitas lutas, eu posso ver que ainda há coisas que eu preciso fazer para honrar esse Deus maravilhoso que quer me salvar. Mas estamos no caminho, eu espero que você esteja lá também. Em Daniel capítulo 12, verso 7, ele fala uma coisa muito interessante, ele vai até o verso 10 aqui, eu vou querer falar algumas coisas aqui. Ele diz o seguinte: ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando ele levantou a mão direita e a esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que seria esse tempo, que esses 144 mil, um pouquinho antes da volta de Jesus, ou na volta de Jesus eles vão estar aguardando Jesus. Ele diz o seguinte: depois de um tempo, dois tempos, metade de um tempo, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas vão acontecer. Quando a besta que está se formando e vai ser bem visível aos olhos de todo mundo, realmente atacar esse povo que está se formando, esse tempo de fato vai ser a volta de Jesus. Ele já está começando a ter algumas consecuções com relação a isso. No verso 8 diz: eu ouvi, porém, e não entendi. Então ele me disse: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Verso 9, ele me respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Verso 10, aqui está a essência daquilo que eu quero dizer para você nesta hora. Muitos serão purificados, embranquecidos, provados, mas os perversos procederão perversamente, e de nenhum modo escaparão. E deles entenderá, mas os sábios entenderão. Veja bem, eu vou repetir de uma forma mais pausada. Muitos serão purificados, embranquecidos, provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Veja bem que Deus ele deixou essas maravilhas, porque é algo muito importante. E aqui está o verso 1 que eu tinha falado no curso anterior, de Daniel capítulo 12, verso 1, diz: nesse tempo que nós estamos vivendo, logo, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Lembra do livro que eu falei para você, que Deus é muito organizado? Nós podemos ver que aqui Daniel fala com clareza. Este livro da vida é o que está realmente reservado para ser colocados os salvos, os 144 mil, aqueles que vão ser chamados quando Jesus aparecer nas nuvens do céu, aquele Jesus que vai aparecer no meio do povo, caminhando no deserto, nas igrejas, para cá, para lá. Não é o Jesus, esse é o Satanás que vai vir em lugar de Jesus. Cristo não vai pisar na terra até a purificação dessa terra. A volta de Jesus é muito interessante que você saiba como é que é para não ser enganado pelos enganos do inimigo. Quem permanecer até o fim será salvo. Esse é o evangelho que é o que nós precisamos compreender. Em Mateus capítulo 10, verso 22, tem uma passagem que eu vou buscar ela aqui, muito interessante, para que você possa compreender um pouco melhor o final desse estudo que eu quero deixar com você, uma passagem muito interessante, onde diz o seguinte: sereis odiados por causa do meu nome, disse Jesus. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo.
os cristãos verdadeiros, os 144 mil, vão ser perseguidos como, eu não sei como, mas como um rato num deserto. Mas você saiba que a água da vida é Cristo. E Ele espera você no final do túnel desta grande perseguição. Que você possa ser um salvo também, em nome de Jesus. Amém. E seja um salvo junto com os 144 mil. Seja um deles. Amém.